Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria e Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. O assunto do Estação Cidadania de hoje é física. Nosso convidado é o professor Alan Brito, que é professor do Departamento de Astronomia da URGS, coordenador do projeto Aventureiros do Universo e que também está engajado em diversos outros projetos do Instituto de Física. Então, boa tarde, professor Alan. Muito obrigada pela tua presença na Estação Cidadania de hoje. Professor, para a gente começar, o que é e como surgiu o projeto Aventureiros do Universo? O projeto Aventureiros do Universo é um dos programas de extensão do Instituto de Física aqui da nossa universidade, e esse projeto ele surgiu em 2002, né? Ele foi uma iniciativa de uma colega minha, a professora Daniela Pavani, que hoje é diretora do Planetário, e esse projeto surgiu exatamente para trabalhar com a educação básica, né? O departamento já tinha um outro programa chamado Observatório Educativo Itinerante, cujo objetivo é trabalhar com a formação de professores. E nessa relação, nesses cursos de formação, se notou que precisava de um programa especial para fazer essa interlocução entre os estudantes da educação básica e os professores na sua prática cotidiana na escola. Então, o projeto surgiu a partir dessas necessidades, né, dos próprios professores e nossa de poder dialogar com a realidade da escola. E a física ela é uma disciplina que tradicionalmente meio que assusta os alunos, né? Até mesmo os de ensino médio, que é onde a gente vai ter mais contato com ela. Então, por que essa opção de trabalhar com a educação básica, assim, com os menores? E de que modo tu acha que esse projeto pode contribuir para aproximar e até mesmo para mudar esse olhar que os estudantes têm da física? Pois essa tua pergunta é muito interessante, né? Porque, de acordo com as diretrizes curriculares de 2015, menos de 20% dos professores de física do Brasil são licenciados em física. Né? No Norte e no Nordeste, nós temos professores de física que sequer têm ensino médio. Então, eu acho que é uma responsabilidade social, é um compromisso da universidade com a sociedade. Né? Eu acho que ninguém na física deveria dormir em paz com essa realidade, com esse número. Obviamente que a gente sabe que o problema da educação não se restringe a essas questões que eu estou discutindo aqui. Né? Eu acho que pagar bons salários para professores, por exemplo, é uma solução para ontem. Né? Mas eu acho que, em termos de formação inicial, a gente ainda tem muito que avançar, porque é realmente escandaloso, né, que a gente tenha tão poucos professores licenciados em física. Então, o projeto ele também aporta nesse sentido. Né? A física que é ensinada nas escolas, né? Claro que tem algumas exceções, mas até por conta desse problema de não termos professores com a formação adequada, então a física ensinada na educação básica muitas vezes é uma física baseada em fórmulas, onde os fenômenos, a ciência do ponto de vista histórico, filosófico, ela não é contextualizada. Então a física acaba sendo uma disciplina muito chata para alguns, difícil para outros, que acham que é só matemática, quando, na verdade, a beleza da física e da astronomia não se resume a simplesmente aplicar equações matemáticas. Né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade. Então, esse é um dos objetivos do projeto Aventureiros do Universo, que é trabalhar conceitos de física e astronomia, mas no outro sentido, né? Realmente trazendo a essência do que é fazer ciência. E um dos pilares da extensão universitária é o impacto na formação dos estudantes, né? Dos alunos da graduação. E como que tu acha que essa e outras ações do Departamento de Física, do Departamento de Astronomia, né? Eles impactam na formação dos estudantes do Instituto de Física, que abriga cursos muito pesados, né? Que tem uma evasão também muito grande. Qual a importância que tu acha desses projetos de extensão na formação dos alunos? A gente, além do Aventureiros, né, a gente coordena outros programas e outros projetos, ações de extensão.
Já nos primeiros semestres, os nossos estudantes são incentivados a participar desses programas, não apenas os estudantes da licenciatura, mas também os estudantes do bacharelado, porque a gente entende também que os estudantes do bacharelado em física, eles precisam estar atentos, né, nessa relação com a sociedade. Como você disse, o curso de Física é um curso que a evasão é altíssima, né? E a gente acredita que os projetos de extensão também funcionam como catalisadores, como motivadores, né, para esses estudantes que às vezes chegam com uma formação muito deficiente da educação básica e na universidade não tem um acompanhamento adequado, acabam se desesperando, né? Muitos evadem, outros se deprimem. Então, os projetos de extensão também é uma oportunidade dos estudantes perceberem qual é a função social da ciência, né? De que maneira a ciência, né, a física, a astronomia podem impactar diretamente na sociedade. Então, esses programas são essenciais assim, para realmente fomentar a cultura científica e estabelecer essa relação que tem que acontecer, né? A formação inicial dos estudantes da licenciatura ou do bacharelado é o primeiro compromisso da universidade. A universidade ela é baseada em ensino, pesquisa e extensão, mas a formação continuada, eu acho que uma universidade ela precisa realmente pensar de que maneira a sua pesquisa, a sua extensão tem que impactar no ensino, né? Porque a formação inicial é realmente um dos pilares mais fundamentais da universidade. E cabe à extensão, no meu ponto de vista, né? Cabe à extensão fazer a crítica severa à pesquisa e ao ensino. Né, porque é a extensão que faz essa função, que estabelece esse vínculo da universidade com a sociedade. Então, no meu entender, a extensão também tem essa responsabilidade que é questionar as metodologias, né, do ensino e da pesquisa e articular, né, não tem ninguém maior ou melhor ou pior, né, tanto o ensino quanto a pesquisa quanto a extensão tem que caminhar de maneira articulada. Então, todas as nossas ações, os nossos programas, os nossos projetos de extensão no Departamento de Astronomia, nos espaços que estão acoplados, né, ao Instituto de Física ou relacionados de alguma maneira, como o Planetário, que pertence à Pró-Reitoria de Extensão, e o Observatório Astronômico, em todos esses lugares, esta tem sido o nosso objetivo, né, é articular a formação inicial e continuada, despertando nos nossos estudantes de licenciatura e de bacharelado essa consciência do que é fazer ciência e de que maneira esse conhecimento retorna para a sociedade. Ela é interessante que muitas das questões que tu abordou na tua fala são questões que, num primeiro momento, é difícil de associar às ciências exatas, né? Essas disciplinas. Até mesmo a própria extensão universitária, esse trabalho de ir a campo num sentido mais social, geralmente se pensa muito, né, nas sociais e talvez na área da saúde. Então, como tu acha que esses projetos, eles podem também contribuir para que se desmanche esse olhar dessa distância aparente entre a área das ciências exatas, né, ou as desumanas, como às vezes o pessoal fala, e essas questões mais sociais, políticas? Pois é, a gente pensa a ciência, né, o fazer científico, a ciência é uma construção humana, primeiro. Né? Então, ela é uma construção humana e como é uma construção humana, você vai ter ali elementos culturais, sociais, históricos. Então, a gente trabalha também nessa perspectiva. Então, se a ciência exata é uma construção humana, ela não pode estar desarticulada das ciências humanas. Né? A gente trabalha nos nossos projetos de extensão tópicos de física e astronomia, mas associados diretamente com o que eu chamo de marcadores, não só eu, né? Como os sociólogos chamam de marcadores sociais da diferença. Então, a gente trabalha com questões de gênero. Nós estamos preocupados, por exemplo, cadê as mulheres nas ciências? Então, a gente trabalha com questões de raça. Cadê as pessoas negras nas ciências exatas, sobretudo? Né? Não temos negros nas ciências exatas, não temos pessoas LGBTs, não podem viver explicitamente a sua sexualidade, né? A sua identidade de gênero nos espaços de trabalho. Então a gente também questiona isso. Onde é que estão essas pessoas nos ambientes científicos das exatas? Então nós temos questões de gênero, temos questões de raça e temos questões de classe, porque todas essas questões estão relacionadas também com a classe. Eu acabei de dizer que a escola pobre para pobres.
pobres negros. Então, temos classe, temos gêneros, temos raça. Também discutimos a questão das idades, né? Então, que divulgação científica é essa? Que projetos de extensão são esses? Voltados apenas para crianças, para jovens? Mas e cadê os adultos? As pessoas de terceira idade, por exemplo, que são completamente alejadas desse direito científico, direito soberano de cada um de nós, de conhecermos, termos uma visão, uma macrovisão do universo, por exemplo. Então, as pessoas da terceira idade, né, as pessoas acima de 60 anos, ou os adultos, de certa maneira, eles acabam sendo excluídos desse processo de divulgação científica, dessa nossa relação, né? Aqui eu estou falando especificamente de física e astronomia. Então, nós temos questões de gênero, raça, classe, geração, e temos também problemas de acessibilidade. Nós trabalhamos diretamente em projetos em lugares, né, como o Planetário, como o Observatório, que são lugares para estabelecer essa cultura científica que a gente tanto quer. Mas como é que se dá a acessibilidade nesses lugares? Também acabamos excluindo pessoas. Então, eu acho que não dá para divulgar a ciência, não dá para trabalhar com extensão universitária, independente da área onde esses projetos estejam associados, sem pensar nessas questões. E, Alan, recentemente tivemos diversos projetos do Instituto de Física, né, selecionados em editais, em fundos para a divulgação da ciência. Então, para a gente encerrar, eu pediria que tu falasse um pouco desses projetos, dessas novas perspectivas. Então, no Instituto de Física nós temos 3 programas-chave, assim, temos outros, mas os 3 principais é o Aventureiros do Universo, que está voltado para a educação básica, o Meninas na Ciência, que está preocupado em discutir conceitos de física e astronomia, mas também pensando as questões de gênero. Temos o Observatório Educativo Itinerante, que existe há quase 20 anos, esse projeto, na verdade, né? É um projeto que está voltado para a formação de professores. E o OEI, Observatório Educativo Itinerante, o Aventureiros e Meninas na Ciência, trabalham de maneira articulada. E nos últimos editais, nós tivemos um projeto específico de Meninas na Ciência, né? Tanto a professora Daniela quanto a professora Carolina Brito, elas escreveram uma proposta que foi aprovada dentro do edital Elas nas Exatas, né? Que tem várias fundações envolvidas, Carlos Chagas, Unibanco. Então, esse projeto que está sendo desenvolvido é um projeto muito interessante que articula com escolas de educação básica da Zona Sul de Porto Alegre, envolvendo atividades de robótica, de física e astronomia com meninas nas exatas. Um outro projeto que eu mesmo coordeno, junto com o Quilombo Morada da Paz, é um projeto voltado para o empoderamento das meninas negras, né, do Quilombo, na articulação com uma escola do município de Triunfo, né, a escola Gonçalves Dias. E agora, recentemente, ontem, né, saiu o resultado de um dos editais do Instituto Serra Pilheira, que é um instituto também que está investindo não só na pesquisa em ciências exatas, ciências biológicas, né, mas também na divulgação das ciências nessas áreas, né, física, química, biologia, matemática. Então, ontem saiu o resultado de um dos projetos que eu enviei, que é um projeto exatamente para pensar a divulgação científica e os marcadores sociais da diferença no Brasil do século XXI, estudando e pensando essa relação de poder entre escola, universidade e sociedade, né? Então, foi um projeto aprovado entre 871 propostas do Brasil inteiro. Então, o nosso projeto ficou entre os 50. E aí nós vamos participar de um camping no Rio, onde por 4 dias nós vamos conhecer as outras propostas do Brasil, vamos apresentar o que a gente faz no Instituto de Física da URGS e, quem sabe, a gente passa a segunda fase, que é a fase onde 20 projetos serão selecionados para ter um investimento de até R$100 mil. Então, assim, muitos editais. A gente também postulou a outro edital da União Astronômica Internacional, né? Ano que vem nós celebramos, na verdade, 100 anos do eclipse de Sobral, da cidade de Sobral, no Ceará. Esse eclipse foi muito importante em 1919. Foi o eclipse que estabeleceu, por exemplo, foi uma das evidências observacionais experimentais para a relatividade geral, né? De Albert Einstein, não. Então, assim, a gente celebra 100 anos e tivemos alguns editais aprovados nesse sentido, de poder fazer uma grande celebração em 2019 para celebrar realmente os 100 anos do eclipse de Sobral. Então, assim, a gente está sempre escrevendo propostas, está sempre editais abertos, a gente está sempre realmente voltado para fazer essa articulação dos nossos programas com a graduação, né, com a pesquisa, porque a gente também
investiga, né? A gente também tem os nossos processos de pesquisa nesses projetos de extensão articulado com a sociedade, né? Com a escola, com a educação básica. Então, Alan, muito obrigado pela tua presença na Estação Cidadania. Eu que agradeço o convite e espero retornar outras vezes trazendo mais notícias e mais novidades. Esperamos. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com o professor Alan Brito, coordenador do projeto Aventureiros do Universo. Estação Cidadania é uma realização do DEDES, com a apresentação de Camila Bengo, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.